Quem vai ficar desempregado por causa da inteligência artificial? Essa é uma pergunta que provavelmente todos que precisam escolher uma profissão estão fazendo hoje em dia. Nesta semana, o governador da Califórnia assinou uma ordem de emergência, mas não sobre guerra, nem sobre incêndios, nem mesmo sobre terremotos. Sobre o fato de que a inteligência artificial está destruindo empregos, e na verdade sobre o fato de que o governo não faz a menor ideia do que fazer a respeito. Isso é a Califórnia, o Vale do Silício, o mesmo lugar onde essa própria IA foi inventada. Quando os próprios criadores da tecnologia não fazem a menor ideia de como agir e o que fazer com aquilo que eles mesmos inventaram. Isso não é pânico dos jornalistas, isso é um sinal. E hoje eu quero analisar esse sinal com vocês, sem histeria, honestamente, de forma direta. Vou citar para vocês 7 profissões que a IA vai devorar primeiro. Vou citar pelo nome, sem rodeios. E tenho quase certeza de que alguém da sua família trabalha em uma delas. Pode ser seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho ou seu genro. Alguém por quem seu coração já apertou quando ouviu a palavra inteligência artificial. E depois, porque não estamos aqui para assustar uns aos outros, vou citar mais 7 para você. Aqueles que vão sobreviver, aqueles que vão crescer, que serão cada vez mais necessários. Ou seja, aqueles que hoje precisamos indicar ao neto, à filha, ao genro e até à sobrinha. Quando eles perguntarem para você na mesa de domingo, vovó, vovô, o que eu devo ser? Então é isso, fique até o final. Porque nos últimos, digamos, 5 a 10 minutos eu vou dizer algo que você não vai ouvir nem no noticiário, nem na escola do seu neto, nem mesmo na sinagoga, nem no trabalho da sua filha. E eu entendo claramente que o que está acontecendo parece assustador. E de certa forma, realmente é assustador. Durante 40 anos você construiu uma família. Há 40 anos, desde que você saiu da União Soviética, da Ucrânia ou do Uzbequistão. Normalmente eram 2 malas. Trabalharam em 3 empregos, empurraram os filhos para a faculdade. De repente pagaram ciência da computação para o neto, porque disseram para você que educação é algo seguro. O diploma não vão tirar de você, uma profissão é um seguro. E agora chega a máquina e diz, tudo bem. Vamos analisar isso sem pânico. Quem está realmente em risco? E quem na verdade está completamente seguro? O decreto do qual falei, do governador Newsom, esse é o sobrenome dele aqui, não é o primeiro sinal. Claro, só é o mais barulhento até agora. No ano de 2025, as empresas americanas atribuíram à IA 55 mil demissões. Não sei, nós não sabemos ao certo se foi realmente por causa da IA. Não, mas pelo menos foi o que eles disseram. Devido à inteligência artificial, 55 mil pessoas foram demitidas. Só nos primeiros 2 meses de 2026 mais 32 mil, onde? No setor de tecnologia. A Wall Street anunciou que 200 mil cargos bancários serão cortados. Nos próximos 5 anos, 39 empresas americanas já substituíram pessoas reais por programas, em maior ou menor grau, em diferentes cargos, mas substituíram. O diretor-geral da Anthropic, que é a empresa que criou uma das principais IAs do mundo, aliás, é justamente essa que eu uso de fato, declarou isso publicamente. Ou seja, a inteligência artificial pode eliminar até metade desses cargos. Ele definiu isso como cargos iniciais de escritório e, segundo ele, isso pode acontecer em 5 anos, ou até antes. Ele disse que metade dos cargos iniciais de escritório. Essas pessoas não trabalham mais com martelo. 64% dos americanos, segundo a pesquisa de Stanford, esperam uma redução de empregos devido à IA nos próximos 20 anos. Bem, eu acho que isso vai acontecer muito mais rápido. O ex-CEO do Google fez um discurso sobre inteligência artificial para os formandos da universidade e foi vaiado. As pessoas têm medo, e esse medo é meio que justificado. O medo é um mau conselheiro. Especialmente quando você tem alguém na família que precisa de um conselho específico. Nem tudo está perdido lá. Nem tudo vai se resolver. Não se preocupe. Sim, o que exatamente fazer? Por isso vamos citar todas as profissões, uma por uma. A primeira profissão que está morrendo são os agentes de viagem. Vamos começar com a profissão que está morrendo bem diante dos nossos olhos. E ninguém percebeu o funeral. Vocês se lembram bem da Larissa de Brighton? Ou da Marina de Woodland Hills? Ou da Wills? Ou de West Hollywood?
Por 25 anos, ela teve um pequeno escritório entre a Tatiana e a farmácia. Ela vendia pacotes para Moscou, para Tel Aviv, cruzeiros pelo Mediterrâneo. Conhecia todos os comissários da Aeroflot, pelo nome. As famílias iam até ela para escolher hotel para casamento, para formatura, para aniversário. Ela não era apenas uma vendedora de passagens. Ela era a pessoa certa para você que bem entendia o cliente russo. Bem, tenho certeza de que foi a Larissa, a Masha e a Natasha que fecharam as agências no ano passado. Não porque todos de repente ficaram doentes, certo? Não porque todos de repente ficaram cansados, mas porque as pessoas pararam de ir ao escritório delas. Por que sair? Fique em casa, mas pedem ChatGPT, faça um roteiro de 10 dias por Praga, Budapeste e Viena em junho com crianças. 5 e 8 anos, orçamento de 4.000, hotel com piscina. Em 30 segundos conseguem o que levava um dia inteiro de trabalho para Larissa. Nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, a indústria de viagens perdeu mais da metade dos agentes. O que restou, ou especialistas em roteiros caros, ou aqueles que estão perto da aposentadoria. Aqueles que agora têm 40, 50, até 60 anos. Quem exerceu essa profissão por 20 anos está se requalificando. Ou estão sem renda. Se tiverem sorte, tem alguma fonte de renda de algum lugar. Porque essa profissão é como uma aposentadoria? Porque escolher um hotel e uma rota é uma busca. No banco de dados, por parâmetros, a busca por parâmetros é algo que a máquina faz mais rápido e mais barato. Sem pausa para o almoço, aliás, e sem pausa para um cigarro, que Larissa às vezes saía correndo para fumar. E sem a necessidade de pagar por seguro de saúde. Quer saber quem é o próximo? A lógica é a mesma. Então lembre-se dela. Vamos vê-la rapidinho. Profissão em extinção número 2. Bem, vamos colocar tudo no grupo de tradutores e editores. O segundo golpe para aqueles que trabalharam a vida toda com palavras. Não no lado criativo, mas no funcional. Tradutores e editores, como sua filha Lena, que traduziu contratos para escritórios de advocacia por 20 anos, quando os sócios e clientes são russos, mas os tribunais são americanos. Acordos pré-nupciais, disputas de propriedade, procurações, casos de seguro. 1,5 a 2 centavos por palavra, 40 a 50 páginas diárias. Para o apartamento, a faculdade do mais velho e o acampamento do mais novo. Ano passado, os pedidos ficaram mais raros. Neste ano, ou pararam completamente ou quase pararam. E não porque os contratos não sejam mais necessários. Os advogados simplesmente passam o documento por alguma IA. Recebem a tradução em 30 segundos e pagam para a Lena revisar e autenticar. Bem, talvez $200 em vez de 2.000. Lena resiste com todas as forças. E não sabe como contar ao marido e à mãe. O que aconteceu tecnicamente? A tradução automática atingiu um nível suficientemente bom para os negócios. Antes, o Google Tradutor dava resultados engraçados. Todo mundo ria. Agora, o ChatGPT, o Claude e o DeepL fazem traduções que um advogado está pronto para assinar. Sem revisão, é assim. Basta uma passada, para 50 idiomas com qualidade profissional. Os tradutores técnicos já perderam 70% do mercado. Os literários ainda estão resistindo, mas lá também. Mas só os 5 melhores. Paralelamente, a profissão de editor, de conteúdo em massa, revisores, diagramadores e redatores está morrendo. Agora, ajustar textos conforme as regras é feito com um clique. Eu mesmo faço isso todo dia. A mesma lógica dos agentes de viagem, só que aplicada às palavras. 40 anos. A educação superior da sua filha perdeu o valor em 2 anos. Outra profissão que está morrendo são os analistas e pesquisadores. Ou seja, o que nos Estados Unidos chamam de researcher, certo? Então, o mais animador para os pais, aliás, que se orgulhavam dos filhos com diploma universitário, analistas, pesquisadores. Não são cientistas, e sim aquele exército de jovens, que depois da faculdade vão para bancos de investimento, empresas de consultoria, escritórios de advocacia, agências de marketing, coletar informações. 3 anos depois, o rapaz ou a moça se formou em Wharton com uma dívida de 300 mil. História comum, conseguiu emprego como analista em um banco de investimento em Manhattan. 220 mil mais bônus, 80 horas por semana, você tinha orgulho dele. Você falava sobre ele na sinagoga, na loja e nos casamentos dos primos, que, claro, também queriam falar sobre seus próprios filhos. Mas você também foi ouvir sobre os filhos deles, certo? Meu filho trabalha no mercado financeiro, está em Manhattan. E o que ele fazia nos primeiros 2 anos?
coletava informações sobre empresas, lia relatórios, montava planilhas, preparava apresentações para os sócios seniores. Porque ele era esperto, ele conseguia preparar isso. Essa é a posição inicial de um analista. Em dezembro de 1925, houve uma otimização no banco dele e ele foi demitido. 40% dos analistas iniciantes primeiro, nem sócios seniores nem diretores, demitiram exatamente aqueles que faziam o trabalho que agora é feito por uma máquina. Bom, digamos que o seu Dima, Vitya e Itzhak ainda não foram demitidos, mas de toda a turma dele, dos 30 caras que foram contratados junto com ele no banco, restaram 11. O que aconteceu? E a IA aprendeu a fazer o que restava da nova profissão, ler 1000 páginas de relatórios financeiros em 1 minuto. Encontrar conexões não óbvias, comparar com os concorrentes, gerar um documento estruturado, aquilo em que um jovem analista gastava uma semana trabalhando 12 horas por dia. Goldman Sachs previu em seu relatório que 300 milhões de empregos no mundo estão sob ameaça de automação nos próximos 10 anos. Primeiro pensamos em escrever 5, mas acabamos escrevendo 10. A maioria é exatamente essa camada. São essas posições iniciais no trabalho intelectual. Antes, com licença, substituíam os lavradores, certo? Tratores. E agora no trabalho intelectual. E é isso que os pais têm dificuldade em aceitar. A profissão de analista universitário, aquela mesma pela qual viveram tanto tempo. Pela qual o filho estudou e não trabalhou. Pela qual adiou o casamento. Acabou sendo exatamente o tipo de trabalho que essa inteligência artificial irritante tira primeiro. Porque, bem, um analista júnior é basicamente um mecanismo de busca com diploma. E um mecanismo de busca com diploma custa mais caro do que um mecanismo de busca sem diploma. Ok, mais uma profissão em extinção, designers gráficos. Aqueles que seguiram o caminho criativo. Então minha sobrinha Anya mora em Tel Aviv. Freelancer, faz logotipos, capas, banners, embalagens, ilustrações para artigos, estudou por 10 anos, começou ganhando 50 shekels por trabalho, chegou a ter clientes do Vale do Silício que pagavam $6.000 por identidade visual, às vezes até 26 mil. No ano passado, os mesmos clientes começaram a lhe enviar e-mails. Anya, nós experimentamos o Midjourney. Fizemos em 10 minutos, desculpe, vamos migrar? Parte dos clientes ficou. Bem, para projetos onde é necessário um alinhamento exato com a marca, mas o valor médio caiu para 1/4. Anya não pode pagar pelo estúdio em Florentim. Ela considera voltar para a casa da mãe em Beersheba. O que aconteceu tecnicamente? Inteligências artificiais generativas, isso é o Midjourney. Depois, Stable Diffusion, Adobe, Firefly. Aprenderam a fazer material gráfico comercial em nível profissional. Logotipo, ilustração, pôster, embalagem. Bem, o designer levava 1 dia, 2, 3. Agora é feito em 10 minutos. Especialmente os ilustradores de editoras foram afetados. Designers gráficos publicitários, retocadores de fotos e designers de embalagem de nível iniciante. Os autores da chamada arte de banco de imagens também foram afetados. Quem ainda está se mantendo são os diretores de arte que gerenciam o processo, artistas com um estilo único e reconhecível. Bem, o cliente compra pelo nome. Isso já não é um designer comum, é o topo ou a chefia. Escolas de design gráfico no mundo todo estão discretamente diminuindo suas turmas. Daqui a 4 anos, os formandos não terão para onde ir trabalhar. É isso. Então, profissão em extinção número 5. Júniores. De novo, júniores. Perceberam, né? Contadores. Ou seja, contadores, aqueles que acabam de estudar e vão trabalhar depois disso. Esses mesmos. Então, bem, a base. Tipo, a base das bases da classe média, na comunidade. Na nossa e em outra. Contadores. Tem o genro Misha. Sim, há 15 anos ele faz a contabilidade para empresários russos em Long Island. Depois começou a atender outros também. Americanos começaram a procurá-lo. Uma pequena empresa, 6 funcionários, clientes, dentistas, donos de salões de beleza, pizzarias, salões de manicure, pequenas empresas de construção. Lá, 70, 75 mil por ano. Trabalho tranquilo, 2 filhos na escola, hipoteca. E em janeiro de 2026, um novo sócio chegou ao escritório e disse: vamos implementar uma plataforma de inteligência artificial.
Ela vai fazer 80% do que vocês fazem manualmente. 80% do que vocês fazem manualmente. E no próximo ano planejamos demitir metade dos nossos funcionários. Bem, aí está Misha. Misha ainda não sabe disso. Ele estará entre a metade dos demitidos ou a metade que ficará. Ele tem um problema lá. Agora ele vai para o trabalho com um peso no peito. A contabilidade rotineira acabou. Entrada de dados, conciliação de saldos, preparação de relatórios padrão. Nos Estados Unidos, cerca de 130 mil cargos de operadores de entrada de dados já foram cortados só no ano passado. Assistentes de contabilidade, agora mesmo, bem agora, e como vivemos. Estratégia fiscal, auditoria, trabalho com empresas em situações jurídicas complexas, consultoria para proprietários de negócios sobre estrutura. O andar superior exige julgamento, responsabilidade e negociações com clientes e governo. E o andar de baixo, onde é preciso inserir os números corretamente, esse andar não vai existir. Não vai existir. Novamente, o mesmo padrão. O que pode ser descrito por um algoritmo, o algoritmo assume. E agora vocês vão se surpreender. Outra profissão que está morrendo são os professores, ou seja, de escolas regulares, escolas urbanas e assim por diante, tutores online. A sexta, por assim dizer, é dolorosa. Porque, bem, quando a pandemia começou, todos esses caras foram descansar felizes da vida. E então, de repente, ficou claro que eles não eram tão necessários. Uma coisa estranha aconteceu este ano. Os pais começaram a recusar as aulas, não porque estavam insatisfeitos. Eles encontraram uma alternativa. O filho deles estuda com uma IA, um tutor que está disponível. 24 horas por dia, fala qualquer idioma, é infinitamente paciente e custa $20 por mês, não por hora. Por mês, a criança progride igual ou até melhor. A máquina não se cansa nem se irrita, sempre adapta ao ritmo da criança e identifica suas dificuldades. Bem, pelo menos os tutores já perderam metade de seus alunos. O que está acontecendo com a escola, onde um adulto ensina o mesmo assunto ao mesmo tempo para 30 crianças, isso está se tornando obsoleto agora mesmo. Plataformas como a Khan Academy, com tutor de IA, ou a Alpha School no Texas, mostram como uma criança com um mentor de IA personalizado aprende 23 vezes mais rápido do que em sala de aula. Isso não quer dizer que a escola vai sumir de uma hora para outra, pois o sistema público muda devagar. Os sindicatos são muito fortes e os pais conservadores. É preciso ir à escola. Mas o reforço escolar online para matérias tradicionais, inglês, matemática, física, já está desaparecendo. Quem vai sobreviver no ensino? Aqueles a quem procuram não pela informação, mas pela pessoa, mentores pessoais, com carisma próprio. Treinadores de pensamento não convencional, professores, indivíduos cujo nome é garantia, não é um mercado de massa, de novo e de novo, apenas uma elite restrita. Um exército de professores, que soma dezenas de milhões em todo o mundo, está diante da maior reforma desde o surgimento da escola como instituição. Bem, e vamos dizer assim, vamos pegar outra profissão que vai morrer, e que já está morrendo bem diante dos nossos olhos. Chama-se radiologistas. A mais cruel da nossa lista, porque essa profissão era escolhida como o auge. Radiologista, depois da escola, 5 anos de faculdade, 4 anos na escola de medicina, mais 4 anos de residência, 9 anos de formação, 300 a 350 mil de dívida. Aos 40 anos, uma posição permanente em um grande hospital, lá em uma boa cidade. Sim, $500 mil por ano. Financiamento da casa, 2 filhos e reputação na comunidade. Radiologista, uma profissão que você contou para todo mundo por 30 anos como a escolha certa. Não é apenas um médico. Médico bem remunerado, sem plantões noturnos, com uma rotina previsível, isso é importante para muitas pessoas. Aquilo pelo que você economizou, destino que muitos pais da nossa comunidade escolheram para seus filhos por anos. Desde os 6 anos de idade. O que você vai ser? Você vai ser advogado ou vai ser médico? Em 2025, saiu uma pesquisa de Stanford na qual a IA fazia diagnósticos a partir de mamografias. Com mais precisão do que uma equipe de 5 radiologistas, não era 10% mais preciso, não era 25%. Mais preciso, ponto final. E 50 vezes mais rápido.
Em 2024, o FDA aprovou mais de 250 programas de visualização médica baseados em IA para uso clínico, incluindo softwares que analisam raios-x, tomografias e ressonâncias magnéticas, de forma autônoma, sem necessidade de revisão médica. Em novos hospitais do Sul e do Meio-Oeste, já estão em funcionamento modelos onde um radiologista consultor gerencia 3 sistemas de IA. Em vez de uma equipe de 10 a 12 radiologistas, isso, talvez também algumas garotas. Nem todos foram demitidos, porém o hospital suspendeu a contratação de radiologistas. Os salários na indústria caíram, acho que 25% em 2 anos. Pela primeira vez em 30 anos, o Instituto de Radiologia não recebeu candidatos este ano. Ou seja, bem, eles aceitaram uma certa quantidade, mas as pessoas não foram. O que aconteceu? E radiologia é o reconhecimento de padrões em imagens. A IA faz isso melhor e mais rápido que o ser humano. Ponto. Bem, e mais barato também. Então, para que serve o graduado? Isso não quer dizer que o radiologista assumirá amanhã, mas o número de vagas vai diminuir de 5 a 10 vezes na próxima década. Quem está na residência agora, ao concluir o treinamento, encontrará um mercado onde seu trabalho não será mais necessário. E é por isso que coloquei essa profissão em 7º lugar, porque o declínio dela destrói o mito no qual nossa comunidade se apoiava. O mito de que ser médico é algo seguro, diploma, garante, não garante. Se o reconhecimento de padrões funciona, a máquina vai assumir essa função. Mesmo que seu diploma tenha custado mais que um apartamento em Manhattan, 7 profissões, 7 nomes, 7 rostos na sua família. E em uma de cada 2 famílias judaicas, russas, ucranianas e armênias. Lá tem Brooklyn, Haifa, Berlim, Toronto, Sydney. Hoje, sentado à mesa, está alguém desses 7. E agora, o principal. Você não sentou e apertou play para que eu terminasse o vídeo com medo, deixando você com esse peso. Eu prometi para você no começo citar mais 7 profissões, aquelas que vão sobreviver, aquelas que vão crescer. São essas profissões que você deve considerar hoje. Para onde orientar o neto, a filha, o genro, a sobrinha, estão aqui. Bem, são as mesmas 7, só que agora chamadas ao contrário. Aquelas que serão cada vez mais necessárias. A primeira são os profissionais de ofício. Ou seja, em 2026, nos Estados Unidos, um encanador experiente, trabalhando por conta própria, ganha em média cerca de $120 mil por ano nas grandes cidades, Los Angeles, Nova York, Boston, 200 mil ou mais, sem diploma, sem dívida de 300 mil pela faculdade, sem trabalhar 80 horas por semana. Em 2030, seu neto Sasha, se seguir essa profissão, vai ganhar mais do que o primo dele, Dania, que será programador. Que todos elogiaram pela escolha certa. Por quê? Um robô não vai chegar na sua casa às 3 da manhã para consertar um cano. Cada casa é diferente, cada situação é única. Cada conserto exige um corpo físico em um ambiente imprevisível, ao invés de, ou seja, algo que a máquina não consegue fazer. A demanda por profissionais qualificados supera a oferta em todo o mundo. A geração que trabalhava nessas profissões está se aposentando. Os jovens foram convencidos a buscar educação superior. Como resultado, hoje em dia é mais difícil contratar um bom encanador em muitas cidades do que contratar um advogado. Eu passei por isso. Isso não é uma moda passageira. É uma mudança estrutural para os próximos 30 anos. Se você tem um neto ou um sobrinho que não gosta de livros didáticos, mas gosta de fazer coisas com as mãos, não os repreenda, incentive-os. Eles são dos poucos na família cujo futuro não será afetado. Agora, a próxima profissão, em ascensão, por assim dizer, é a de cuidador, ou o que costumam chamar de cuidados domiciliares. Ou seja, é uma profissão que muitos na nossa comunidade têm vergonha de citar em casamentos, mas não deveriam. Cuidadores, enfermeiros, assistência a idosos, equipe de reabilitação. Por exemplo, uma pessoa trabalha há 12 anos em uma casa de repouso em Miami, primeiro como faxineira, depois como assistente, depois como enfermeira, agora como chefe de turno. 70 mil por ano, benefícios, seguro, plano de aposentadoria. Nunca leu Berdyaev, mas todo dia faz o que Berdyaev chamou de encontro pessoal. Alimenta, dá banho, vira, conversa, segura a mão, vê a pessoa até o fim dos seus dias. O mundo está envelhecendo.
É a profissão mais segura do ponto de vista demográfico. A tendência dos próximos 40 anos, os baby boomers. Gerações nascidas após a Segunda Guerra Mundial. Eu pertenço a elas. Uma multidão está chegando à idade em que precisa de cuidados. Nos Estados Unidos, todos os dias, 60 mil pessoas passam dos 65 anos. Na Europa, em Israel, no Canadá, o quadro é exatamente o mesmo. Nenhum deles quer ser cuidado por um robô, perguntei para todos. Ninguém quer. Todos querem uma pessoa de verdade. Eles afirmam que seria bom se não fosse alguém desagradável. A demanda por assistentes médicos nos Estados Unidos cresce 35%, segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho. Ou seja, até 2032, por assim dizer, vai dobrar. Um dos setores que mais cresce na economia. E essa é uma profissão na qual você pode entrar sem diploma, sem dívidas, com cursos, bem, de 6 meses a 2 anos, salários de 45 a 80 mil, hoje, e vão crescer. Então, Diléu dizia, não faça ao próximo o que você não deseja para si mesmo. Essa é toda a Torá, o resto são comentários. Nessa profissão, esse é o princípio fundamental da vida segundo Diléu. É exatamente por isso que ela vai sobreviver, enquanto muitas outras vão desaparecer, porque nela é uma pessoa cuidando de outra pessoa. Número 3. Entre as profissões em ascensão. Então, digamos uma profissão na qual nossa comunidade já é tradicionalmente forte. Cabeleireiros, cosmetologistas, manicures, massagistas, especialistas em cuidados com o corpo. Lembra do salão? Aquele na rua 86. Está funcionando há 25 anos. Conhece todas as clientes pelo nome. Os maridos delas, os filhos delas. Ela sabe qual shampoo causa alergia em quem. Mulheres vêm até ela de Staten Island, Long Island, New Jersey. Porque Sveta, Masha, Marina, Rosa, ela não só corta cabelo. Isso faz parte da semana, da conversa e do toque delas. Durante 1 hora, elas me veem. Um robô não vai cortar seu cabelo. Quer dizer, talvez corte se você enfiar a cabeça nele. Ele não vai massagear seu pescoço após 40 horas no computador. Ele não vai segurar sua mão enquanto pola em sua unha. Não é porque tecnicamente não pode. Pode, é porque você mesmo não vai querer. Toques, ritual, confiança pessoal. Uma conversa sobre o que a pessoa procura exatamente em outra pessoa. Em um mundo onde o virtual é cada vez mais presente, o toque físico se valoriza, por mais estranho que isso possa parecer. Cosmetologistas, especialmente os que atuam com injeções e cosmetologia médica. Uma indústria em crescimento com salários de 60 a 200 mil nos Estados Unidos. Se você tem o seu próprio negócio, 500 mil não é tão difícil. Massagista licenciado recebe de 50 a 100 mil ao trabalhar para outra pessoa. Manicures em salões caros de Manhattan. Bem, 80 mil em Manhattan. Poxa, estou. Profissões, não sei, talvez menos. Mas tem gente que, digamos assim, chega até 100 profissões onde é possível começar após 6 ou 12 meses de estudo, sem dívidas e podendo abrir seu consultório. Assim, o ganho muda bastante após alguns anos, se você for um bom profissional. É ideal para mulheres das gerações de suas filhas e sobrinhas que buscam flexibilidade e não querem ficar presas em um escritório. Elas buscam contato direto com o cliente. Agora, uma profissão adequada. Esta é a mais delicada da nossa lista. Criadores, com sua própria voz. Isso não é um designer de uma agência decadente. É outra categoria, um nível acima. Chefes de cozinha. Com nome próprio, artistas, cujo estilo é reconhecível, diretores que têm um estilo, escritores, cujos livros são comprados porque esse nome está na capa, arquitetos, cujos projetos não se confundem com os de outros, certo? Lá, um conhecido abriu há uns 10 anos em Berlim um pequeno restaurante de culinária georgiana, vamos chamá-lo de Leva, 30 anos. Então, 30 anos, 30 lugares. Cardápio. Aquilo que a avó preparava em Tbilisi, cada prato, mão do Leva, história do Leva, assinaturas do Leva. As pessoas o procuram não pela culinária georgiana, mas por ser do Leva. Ninguém prepara khachapuri como o Leva. Não é porque não consigam reproduzir a receita. Conseguem, mas porque vão ao Leva por ele. Não é paradoxo, e sim questão de época. Quanto mais conteúdo gerado automaticamente houver ao redor, textos, imagens, músicas, receitas, mais valioso se torna aquilo que leva à assinatura de uma pessoa específica. Maior é o valor do autor, e é por isso que não compram apenas o produto, compram o autor. O designer gráfico generalista está sumindo enquanto o artista que vende obras pelo nome cresce.
O copywriter está desaparecendo enquanto o autor com uma voz reconhecível, estilo próprio e um público que ele conseguiu interessar com algo específico está crescendo e florescendo. Berdyaev escreveu em Filosofia da Desigualdade: a sociedade é salva por personalidades, não pelas massas. Personalidade é quem tem nome distinto dos demais. E esta é uma época em que o produto de massa perde valor, enquanto o que é pessoal, diferente, algo peculiar, se valoriza. E se valoriza até o teto. O genro que escreve artigos seguindo a corrente geral está em risco. Mas o genro que tem sua própria voz, um tema reconhecível, um público fiel, está por cima. O neto que desenha como todo mundo está em risco. O neto com estilo e série próprios, um mundo único, facilmente reconhecido e muito procurado. E isso no mundo todo. Não é questão de ter talento ou não. Ou você tem um estilo e uma assinatura, ou não tem. Hoje, mais do que nunca, é essencial ajudar o jovem da família a encontrar sua voz. Sem imitar o que é comum, ok. Mas uma tendência em ascensão, como dizem, certo? As profissões em extinção são as mesmas, apenas um nível acima. Especialistas seniores, especialistas que dominam a IA, advogados estrategistas, médicos consultores, engenheiros arquitetos, consultores financeiros, programadores arquitetos. Aqui está um sócio de um pequeno escritório de advocacia em Chicago. São 20 anos de profissão. Quando, 2 anos atrás, uma IA jurídica específica apareceu na firma, a maioria dos sócios adotou uma postura defensiva. Isso é uma ameaça. Todos nós seremos substituídos. Não devemos deixar os clientes se aproximarem dela, mas alguém faz o oposto. E em 6 meses, domina a ferramenta. E hoje, sozinho, conduz tantos casos quanto antes fazia com uma equipe de 4 assistentes. A margem de lucro por cada caso triplicou, o salário dobrou, e pela primeira vez em 20 anos ele sai do trabalho às 6 da tarde porque a IA chegou, e porque os outros disseram não, mas ele disse, sim, é isso. Um casal de advogados, um casal legal, provavelmente, né? Um está na lista das profissões em declínio. Já o sócio que dominou a ferramenta está no topo. Isso é o 5º andar. As mesmas profissões que estão na lista dos que estão morrendo, mas em um nível mais alto, não fazem o trabalho, mas tomam decisões, dão tarefas para a máquina, são responsáveis pelo resultado. Responsável pelo resultado, jurista estrategista, médico consultor com um paciente em situação complexa, engenheiro arquiteto e grande engenheiro ideólogo. Consultor financeiro para cliente de alto patrimônio. Programador arquiteto de um sistema complexo. Todos eles não apenas não perdem o emprego, eles recebem um aumento de 10 a 20 vezes. Posso confirmar. Se antes eu levava cerca de 45 horas para me preparar para os programas, minha pesquisa levava esse tempo. Sim, eu escolhia o tema. E depois pesquisava. Hoje em dia, depois que eu escolho o tema, levo 1 hora. 1h15, no máximo. Por quê? Porque eu não procuro feito um louco. Eu dou a tarefa e ele começa a enviar. Eu continuo perguntando para ele. Em cerca de 1 hora, 1h15, normalmente eu termino. Pronto. Eu preparo todo o material e posso escrever sobre isso, sobre o que estou falando com vocês agora. E o que isso significa para sua filha, a radiologista? Se ela continuar fazendo o que fazia, está na lista das profissões em declínio. E se ela aprender também a diagnosticar, se tornar uma consultora sênior, gerenciar o sistema e tomar decisões clínicas em casos complexos, ela estará na lista dos que estão ascendendo. Não são pessoas diferentes, são estratégias diferentes. A escolha é de cada um. Agora, mais uma especialidade que, por assim dizer, me anima e que está em ascensão é provavelmente aquilo que vem para substituir esse ensino em massa que eu realmente não suporto, certo? Psicoterapeutas, certo. Eu tenho aqui um psicoterapeuta popular. Fique aqui, venha aqui, psicoterapeuta. E não me atrapalhe no trabalho. Psicólogos, coaches pessoais, mentores individuais. 1 a 1. Bem, vamos chamar por um termo que as pessoas geralmente entendem de outra forma. Guia espiritual. Não estou falando de um bispo agora, certo? Aos 40, 45 anos, é possível aprender uma nova profissão. Trabalhar por 20 anos como gerente em uma seguradora e depois estudar psicologia por 2 anos, abrir uma prática particular e hoje a agenda já está cheia para os próximos 3 meses. Por quê? Porque eles são necessários, porque é um atendimento individual, porque confiam nela, porque a sessão custa $200, porque a profissão de psicoterapeuta está em ascensão.
Por dois motivos. O primeiro é a epidemia de solidão. Epidemia de solidão. A geração jovem, que cresceu com smartphones, em quarentenas, em correria, economia de bicos, sem colegas, procura em massa alguém com quem conversar. Não conversar com um robô, mas com alguém de verdade que escute e a quem possa contar o que sente, sem ouvir só o que ela quer dizer. A segunda preocupação é justamente essa IA. Quanto mais as pessoas sentem a incerteza se aproximando no trabalho, na família, nas tecnologias, mais elas precisam de alguém que as ajude a lidar com isso. Alguém que as ajude a conviver com isso. E pode imitar terapia. Facilmente, certo? Existem algumas opções. Acho que uma se chama Wisa, Replica e mais algumas. Robot. Algo assim, certo? Pesquisas clínicas mostram consistentemente que o efeito é de curto prazo, chegando a zero. Mudanças a longo prazo exigem contato terapêutico humano, conexão, confiança, a sensação de que outra pessoa está te vendo e não um algoritmo. Isso mesmo. A demanda por psicoterapeutas licenciados nos Estados Unidos supera a oferta. Vai aumentar ainda mais, e depois novamente. Filas de espera chegam a 6 meses. O salário varia entre 100 e 300 mil, dependendo da região e especialização. Recentemente, tudo isso era bem menor. Para quem tem mais de 40 anos, é uma profissão possível para uma segunda carreira. Mestrado em psicologia dura 2 ou 3 anos, conforme o local. A licença leva mais 1 ou 2 anos. Muitos excelentes terapeutas começaram na área após os 40 anos. Conheço pessoalmente uma pessoa que começou com 56 anos. Incrível! Agora ela tem pouco mais de 90 anos até hoje. Ela diz, olha, mais de 2 pessoas, no máximo 3 por dia, eu não consigo atender. E isso com mais de 90 anos. E as pessoas fazem fila para serem atendidas por ela, porque ela já tem experiência de vida, experiência de fracassos, perdas, emigração, parentalidade, divórcios. Tudo isso se torna capital profissional. Se sua filha sente que a profissão antiga dela está morrendo, talvez esse seja o melhor momento da vida dela. Pensar em uma requalificação dessas enquanto ela ainda está ganhando dinheiro em algum lugar. Mas é uma área bem clara. Cirurgiões, dentistas, radiologista está acabando? Então, dentistas, cirurgiões especializados, especialistas que trabalham com as mãos, ou seja, que podem tocar o corpo e fazer algo com ele. Isso. O que se chama de consultório pequeno de um dentista. Ele vai crescer, porque as pessoas vão acabar tendo mais dinheiro. Sim, os seguros começam a pagar por eles. E eles querem ter dentes bons. Dentistas nos Estados Unidos hoje são uma das profissões mais estáveis na área da medicina. A demanda aumenta, especialmente na odontologia estética e implantodontia. Hoje, o salário médio de um dentista clínico geral, se não me engano, era cerca de 170 mil por ano. Sim, especialistas em áreas específicas ganham de 250 a 500 mil, e os verdadeiros cirurgiões orais, periodontistas e semelhantes. Bem, cirurgiões também é a mesma coisa. Ortopedistas, neurocirurgiões e cirurgiões cardíacos trabalham lá com robôs. Eles utilizam assistência robótica como o Da Vinci, porém a decisão, o controle e a responsabilidade continuam sendo do ser humano, não do robô. Fisioterapeutas, terapeutas manuais, reabilitadores, todos que trabalham diretamente com o corpo do paciente. Essa é uma regularidade importante, dentro da mesma profissão médica. Alguns ramos morrem, outros florescem, e reconhecer isso é extremamente importante. Então, se você precisa olhar e descobrir na radiologia, por assim dizer, se há algum padrão ou não, essa é a máquina. As mãos dentro do corpo continuam sendo do ser humano. Se você tem um jovem pensando em seguir a medicina, oriente-o não para a radiologia, nem para a patologia baseada em imagens, nem para a dermatologia por fotografia. Oriente-o para a cirurgia, para a odontologia, para a fisioterapia, para a reabilitação, para áreas que envolvem corpo, toque e responsabilidade pelo procedimento. Essas são as profissões dos próximos 50 anos. Viu só? Falamos sobre 7 profissões em declínio e 7 profissões em ascensão. E agora, por que essa divisão não é por acaso? Por que exatamente essas 7 estão morrendo e essas 7 estão florescendo? Berdyaev, o filósofo que eu costumo citar e considero um dos mais subestimados, o pensador do século XX escreveu em Filosofia da Desigualdade: a sociedade não sobrevive pela massa. Ela sobrevive pelo indivíduo. Nossa, que precisão, que precisão.
Aquilo que pode ser reproduzido em massa perde seu valor. Aquilo que carrega uma assinatura única, espero que vocês entendam o que quero dizer quando falo em assinatura única, certo? Singularidade. E dá para ver que foi essa pessoa que fez, certo? Isso aumenta de valor. E revolução, isso é uma confirmação rigorosa do ciclo de Berdaev, da tese. Quanto tempo depois? Mais de 100 anos após sua morte. Tudo o que era em massa, tradução em massa, contabilidade em massa, design em massa, ensino em massa, leitura em massa de imagens, perde valor, porque a máquina faz isso muito mais rápido, muito melhor. E, como já dissemos, sem fazer pausa para fumar. Tudo que tem personalidade, o toque humano, a voz do autor, a decisão pessoal e a confiança em alguém específico. Por isso quero ir a esse banqueiro, não aquele. O mesmo com o médico. Não sei porquê, mas confio nele. O valor cresce, pois a máquina não faz isso, não escolhe ou prefere algo. De algum modo, essa pessoa me inspira confiança, a máquina não. Hillel, que também cito muito, foi um grande mestre do Talmud que viveu há mais de 2000 anos, mais de 100 anos antes de Cristo, disse: não faça ao próximo aquilo que você não faria a si mesmo. Essa é toda a Torá, o resto são comentários. As 7 profissões restantes são aquelas em que você faz ao outro o que gostaria de receber. Conserta a casa dele, cuida do corpo dele, na velhice corta o cabelo dele, prepara a comida dele com amor. Entende? Decisão difícil. Ouve a dor dele, cura com as suas mãos. Esse é o verdadeiro negócio do cuidado com o próximo. E são esses que crescem, e a cabeça sofre. Meu professor da ciência da liberdade, filósofo, que descobriu e revelou que a liberdade humana é, antes de tudo, o domínio completo sobre o resultado do próprio pensamento, ensinava: a máquina nunca substituirá aquele que assume a responsabilidade por sua escolha. A máquina pode executar, responder. Ela não vai assumir a responsabilidade. Nas profissões em extinção, o trabalho era cumprir o que foi determinado, enquanto nas profissões em ascensão é assumir a responsabilidade por suas escolhas. Isso não é por acaso. Isso é uma lei. Agora vamos ao que há de mais prático. O que dizer hoje para aqueles com quem você se preocupa? Não é sobre como você mesmo deve se requalificar. Esse conselho é para quem tem 30 anos. Você já tem 50, 60, 70 anos. Você não se preocupa consigo mesmo. Você se preocupa com o neto, a filha, o genro, o sobrinho. Com o genro, às vezes, certo? Aqui estão 5 conversas que você deve ter na próxima semana. A conversa inicial é com o neto, que ainda não definiu profissão. Não pressione, nem diga para ele ser advogado, médico ou ir para a área financeira. Essas regras são antigas. Pergunte: o que você gosta de fazer? Com que pessoas você se sente bem? O que você faz sem precisar se forçar? Para onde sente vontade de ir? Use as respostas para direcioná-lo a uma das 7 áreas de crescimento: cirurgia, odontologia, fisioterapia, trabalho artesanal, psicologia, criação autoral, gastronomia. Segunda conversa com a filha que atua em uma profissão em extinção. Nem tudo está perdido. Não diga: vou te ajudar com dinheiro. Pergunte: qual é o próximo passo na sua profissão? Quem dos seus colegas já trabalha com IA e está tendo sucesso? O que você precisa aprender agora para chegar ao 5º andar e não ficar no 1º ou no 2º? Se ela estiver pronta, apoie financeiramente, emocionalmente e com tempo para estudar. A terceira conversa é com seu genro programador, que você via como o mais protegido. Isso é uma ilusão. Joiner é programador, uma profissão em extinção. Arquitetos seniores estão em alta. Pergunte: você codifica ou projeta sistemas? Você resolve tarefas ou define tarefas? Se ele está no 1º nível, incentive-o a subir para o 2º o mais rápido possível. Quarta conversa com a sobrinha que está tentando se encontrar. Não pressione com um decida-se logo. A economia de hoje pune quem escolheu cedo demais e se apega por tempo demais. Incentive a experimentar. Incentive a buscar o seu caminho. Incentive o microempreendedorismo. Hoje, um jovem curioso, com ferramentas curiosas e mente aberta, tem muito mais caminhos do que nós tivemos. E, provavelmente, mais do que em toda a história humana. E por fim, o 5º ponto é o que chamam de conversa consigo mesmo. Você tem 60, 50, 70 anos, não sei, mas você também não é apenas um espectador nessa história, você é um participante.
Não necessariamente porque você precisa de outro emprego, mas porque, na sua vida, você tem a sua própria escolha. Passar o resto dos seus dias se preocupando com os filhos, balançando a cabeça diante das notícias, ou pegar aquela mesma ferramenta e descobrir do que ela é capaz. Não é para competir com os jovens de 20 anos, embora você também possa competir com eles. Para poder conversar melhor com os netos. Para saber sobre o que eles estão falando, eu estudei muito para entender o que meu neto mais velho diz, para estar no mundo deles e não do lado de fora. Para que conversem com você, não apenas façam barulho. Pergunte: qual ferramenta nova vou testar esta semana? Na próxima, pergunte sobre outra. Em 1900 e quanto? Em 1940, americanos trabalhavam na agricultura. Hoje, menos de 2%, para onde foram os outros? Eles se tornaram médicos, cientistas, engenheiros, pilotos, diretores, arquitetos, programadores, psicólogos, profissões que praticamente não existiam em 1900. Ninguém sofreu pelo fato de o trator ter substituído o cavalo. A máquina a vapor deixou as pessoas desempregadas, mas as libertou do trabalho forçado e lhes deu tempo para se tornarem alguém. Agora a IA faz o mesmo, só que 100 vezes mais rápido. E, pela primeira vez na história, ela liberta não do trabalho físico, mas do trabalho intelectual rotineiro. Nunca aconteceu algo assim antes, para que finalmente possamos nos dedicar ao que realmente nos torna humanos. Criatividade, cuidado com o próximo, tomada de decisões, criação dos filhos, amizade, amor. O Fórum Econômico Mundial prevê: até 2030, 92 milhões de cargos vão desaparecer e 170 milhões de novos serão criados. Desaparecerão 92 milhões, mas surgirão 170 milhões de novos. Mas, senhores, isso é um ganho líquido. 78 milhões de empregos que hoje ainda não existem. Assim como em 1900 ninguém sabia nomear a profissão de web designer ou cientista de dados, hoje nós também não sabemos, não conseguimos, não podemos nomear as profissões de 2035, mas elas já estão se formando, bem agora, ao nosso alcance, neste exato momento. Nilson, novamente nosso pseudo-governador, assinou um decreto porque o Estado está perdendo o controle. Está certo, está mesmo perdendo, graças a Deus, porque o controle do tempo, inteligência e vida está indo para quem pega as ferramentas, não para quem espera permissão ou esmola. Isso é a liberdade segundo Golandbas. Não é a ausência de obstáculos, mas a capacidade de agir de acordo com a natureza das coisas mais rápido do que aqueles que querem te controlar. Essa é a natureza dessa revolução. Fique atento. Do lado da pessoa pensante, essa é a palavra mais importante, da personalidade, daquele que assume a responsabilidade. E do lado daqueles que não têm medo. Bem, quem não tem medo, me desculpe, de mostrar ao neto com o dedo onde está o trabalho de verdade. Não onde ele estava ontem, mas onde estará amanhã. Se essa conversa mudou a forma como você pensa sobre o que está acontecendo, compartilhe com quem isso é importante agora. Bem, com seu filho, sua filha, seu neto, seu genro, com aquela pessoa da sua família que, como você acha agora, está em uma das 7 profissões que estão morrendo. Na descrição deste vídeo há um link para o meu livro gratuito. E, se você baixar, de acordo com as instruções, terá acesso imediato. Tudo isso é gratuito, ao caminho para a liberdade, ao nosso programa, ao nosso projeto. Este é o roteiro completo pelo qual eu guio cada pessoa que deseja viver como um homem livre na era da inteligência artificial. Até a próxima vez.